Sobreiros e azinheiras dispostos no campo, juntamente com vegetação herbácea e arbustiva, compõem o ecossistema designado montado. Característico da Península Ibérica, a riqueza do montado é notável e abrangente. Este ecossistema contribui para a conservação da natureza, a manutenção de atividades económicas e culturais e dá ainda um importante contributo na mitigação dos efeitos causados pelas alterações climáticas. O montado representa quase a maior área florestal do país, mais de 700 mil hectares de espaços agroflorestais onde é produzida a cortiça, esse produto de enorme valor e de enorme qualidade, ao qual está associado uma fileira exportadora que este ano atingiu mais de 1.200 milhões de euros de vendas e que tem uma forte ambição de crescimento porque o mercado que lhe está jusante assim lhe pede. Portanto, a cortiça é um produto com umas características únicas, extraordinárias, que tem utilizações num leque enorme de produtos, desde a rolha, que ainda é o seu principal veículo de rentabilidade, até, como sabemos, ao Space Shuttle, aos carros de mais alta cilindrada, pequenas peças para relógios. Portanto, há um leque infindável de utilizações, muitas delas provavelmente ainda por descobrir, que este produto extraordinário e dificilmente replicável em laboratório, digamos assim, sai daqui das nossas florestas para todo o mundo. Eu diria mesmo que é a presença de Portugal em todos os países do mundo. Não haverá um país do mundo onde não exista um bocadinho de cortiça portuguesa. A cortiça, matéria-prima retirada do sobreiro, tem múltiplas aplicações. A sua qualidade está alicerçada em vários pilares que os produtores preservam ao longo de vários anos. Do solo ao descortiçamento, tudo é cuidado com muita dedicação. Para os proprietários, ter um montado é fazer um contrato entre gerações em que todas têm um papel fundamental na sua preservação. Estamos a chegar ao ponto alto do nosso trabalho, em que vamos ver os nossos resultados, que é o início da tiragem. Nós aqui estamos a fazer parte com tiragem manual, parte com máquina já. O montado, antes de entrarmos, já testámos a cortiça, está ótima, está a correr bem, a cortiça vai por inteiro. Não podíamos pedir mais do que isto, é o ideal. O montado é a espécie mais bem adaptada às nossas condições, à nossa propriedade. Permite a sua sustentabilidade para nós, gerações anteriores e futuras. Estamos a usar máquinas de processamento, duas máquinas, uma de corte e outra de pinça, facilitam em muito a tiragem da cortiça, e temos sempre a machada, sempre de apoio. Temos a máquina de corte, que faz o corte da cortiça na prancha, e depois temos um alicate, que faz o descolamento da prancha da árvore. São duas operações completamente distintas. Um pouco mais a sul, no litoral alentejano, Ana Calca Figueira dedica a sua vida ao montado de sobro, tal como fizeram os seus antepassados. É em pleno verão que o trabalho se torna mais intenso, com o descortiçamento, que é feito à mão por um rancho de homens que contrata exclusivamente para esta tarefa. De machado na mão, dão golpes certeiros na árvore, retirando a cortiça e assegurando que o tronco não é danificado, o que poderia comprometer as futuras tiragens da cortiça. Eu diria que o método é centenário. O método é o mesmo há muitos anos, há décadas que a minha família tira cortiça, já desde o meu bisavô e para trás, eventualmente. E o método é o mesmo, é humano, é com um machado. Cada homem tem o seu machado e tira a cortiça ele próprio.
aquilo que o meu bisavô entendeu fazer foi dividir as várias propriedades que temos, ou mesmo uma propriedade, em vários anos, de forma a todos os anos conseguirmos extrair cortiça. E nós aquilo que temos vindo a fazer, na medida em que todas as décadas temos vindo a perder cortiça, quantidade de cortiça, aquilo que temos vindo a fazer é, eventualmente, juntar anos de forma a concentrar maior produção, mas para continuarmos a ter todos os anos. Os produtores florestais fazem o que podem para manter o seu património florestal ativo. No entanto, todos os anos assinalam uma perda de produção. Pois nós tentamos mitigar, se conseguimos ou não, não sabemos. Aquilo que nos apraz dizer é que, eventualmente, entre alterações climáticas, que eu não sei o peso, e o facto de estarmos muito próximo de Sines, não sei muito bem qual o peso de cada uma, ou seja, por causa das poluições ou pela alteração climática, efetivamente vão fazendo com que o montado se deteriore e seque. E nós temos uma quantidade sempre crescente, infelizmente, de árvores a morrerem e temos que fazer o pedido de abate continuamente, todos os anos, de cada vez mais árvores. Portanto, efetivamente, o montado está a morrer. Aquilo que tentamos fazer é, para além de rezar que chove, isso não é possível, é adubar a terra e é limpar. Porque acreditamos que ao limpar, ao limpar e ao adubar, nós conseguimos que ela vá buscar os nutrientes que escasseiam, mas efetivamente ela dá-se melhor com mais árvores. Portanto, se nós, por exemplo, plantássemos, mas isso é um custo muito oneroso, porque a limpeza já é um custo oneroso por si, mas se nós plantássemos mais árvores, criaria sombra, ensombramento a estas, e isso criaria melhor cortiça. Mas é um investimento oneroso, mas o que é facto é que a natureza também tem vindo a substituir-nos nessa matéria, porque tem vindo a crescer muito pinheiro e outras árvores que fazem esse ensombramento. A natureza é sábia. Nós temos estatística desde 1970 e o que é facto é que temos vindo sempre a ter menos produção. Veremos este ano. É sempre uma incógnita, no ano em que tiramos é sempre uma incógnita. Nós fazemos tudo mas é sempre uma grande incógnita, mas a estatística diz-nos que temos vindo sempre a diminuir a produção. A perda de produtividade é um dos problemas que assola os produtores que contam com o empenho da Academia para encontrar estratégias que alterem o rumo do montado. E é nesse sentido que todos os anos investigadores, proprietários e outros profissionais do setor se reúnem em Coruche para debater e encontrar soluções para o futuro do montado. Portanto, estamos aqui no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, e estamos aqui numa reunião onde vai ser apresentado o Programa Nacional para o Sobreiro, que foi preparado pela Filcor, que é a única associação interprofissional da floresta que existe em Portugal. Portanto, muito importante, junta todos os stakeholders, como se chama agora, da fileira florestal, e que em conjunto desenvolveram uma proposta para apresentar ao Governo daquilo que nós pensamos que é importante para melhorar a qualidade e a vitalidade dos nossos montados. Daqui debateu-se o Programa Nacional para o Sobreiro, portanto, que é um programa que foi feito pela Filcor, portanto, todos os intervenientes nesta fileira, e, portanto, temos uma série de propostas para melhorar a vitalidade dos nossos montados e também para tentar encontrar soluções para os vários problemas que esta fileira encontra. Tem havido um decréscimo da produção de cortiça nos últimos anos, não só da quantidade, mas também da qualidade, e as duas coisas preocupam-nos. Portanto, nós temos que estudar em detalhe as causas, porque a primeira coisa que é preciso para resolver um problema é conhecer as causas. Portanto, o objetivo desta reunião foi precisamente apresentar as propostas que a fileira tem para resolver este problema da perda de produção de montados.
Coruche auto-intitula-se a capital da cortiça. O montado circunda a Vila Ribatejana, onde a produção de cortiça tem um papel fundamental ao nível económico, quer pela comercialização da matéria-prima em si, quer pelo atrativo turístico. Coruche é de facto a capital mundial da cortiça, exatamente porque representa uma fileira muito abrangente neste território, não só no concelho de Coruche, mas obviamente naqueles que são os territórios contíguos onde esta fileira é representativa. É representativa em termos económicos, em termos sociais e em termos ambientais. Por essa circunstância, nós nos intitulamos a capital mundial da cortiça porque, de facto, representamos esta fileira com maior dimensão de produção e também na transformação. Nós, nos dias que temos, com as alterações climáticas, com a necessidade de uma adaptação cada vez mais rápida daquilo que é a gestão normal e tradicional deste tipo de espaços, àquilo que é a velocidade com que estas alterações estão a ocorrer e estão a progredir no território, cada vez mais é importante esta aproximação e os resultados que a Academia nos pode dar naquilo que são as novas técnicas e as novas formas de tratar e de trabalhar e de lutar contra aquilo que são a expansão, principalmente, por exemplo, daquilo que são os problemas fitossanitários que vão tendo impacto sobre estes ecossistemas. O solo é um dos principais ativos dos produtores florestais. Fonte de nutrientes, é sob ele que se deve atuar com urgência, por forma a assegurar a sobrevivência deste ecossistema. O montado tem, na realidade, valor em três dimensões. Tem muito valor em termos económicos, porque a economia das regiões de montado, e há um estudo também recente feito sobre esse tema, é uma economia mais forte. Os concelhos onde existe montado são concelhos economicamente mais fortes, onde o salário médio é mais alto, portanto, para toda a economia e para toda a sociedade local. Há um grande valor ambiental, porque nós podemos ser a primeira linha de combate à desertificação, protegendo o solo. Portanto, não é só por ter árvores, é porque essas árvores protegem o solo e, como tal, o impacto das alterações climáticas será menor na totalidade do ecossistema. E depois também uma dimensão social, porque esta floresta é uma floresta multifuncional que mantém pessoas sempre, todo o ano, nas suas múltiplas atividades paralelas e complementares, e que traz o tal território vivido, o território que queremos dinâmico, com pessoas presentes, acompanhado, não aquela floresta catastrófica, mas a floresta simpática a que nós estávamos habituados a ir antes de 2016, com gosto, com segurança, desmistificando uma imagem terrível que se passou de que a floresta é um risco. Não, a floresta não é um risco, a floresta é um ativo, é uma mais-valia em termos ambientais e sociais e é um enorme benefício para o país. Rui Pombo indicou ainda que caminhos podem ser trilhados na defesa do montado. O montado é um ecossistema de excelência naquilo que é o equilíbrio de todos os vários fatores, quer produtivos, quer de conservação e promoção da biodiversidade. É um exemplo que nós temos em Portugal e no ecossistema mediterrâneo, exatamente como é que se pode compatibilizar aquilo que é a exploração económica, a rentabilidade económica do espaço e a sua conservação e a promoção daquilo que são as boas práticas para o dinamismo daquilo que os ecossistemas têm que ter. Não é por acaso que 17% das florestas de sobreiro em Portugal, dos montados em Portugal, são também integradas em rede Natura 2000. Portanto, disso demonstra efetivamente a adaptabilidade e a adequabilidade daquilo que é a gestão destes espaços, naquilo que é a promoção das boas práticas e nos exemplos daquilo que é a promoção da biodiversidade destes mesmos espaços. Por isso, o ICNF tem um montado sobre e tem este tipo de ecossistemas como um ex-libris e um exemplo daquilo que é a gestão da floresta próxima da natureza. Um grande chavão que neste momento a Estratégia Europeia para as Florestas nos vem trazendo e que nós temos que começar a aproveitar exatamente nestes bons exemplos que temos na promoção daquilo que é as boas práticas que há anos
nós já temos na gestão do nosso território. A transferência de conhecimento dos circuitos de investigação para os produtores é um dos propósitos da UNAC, que acredita que a investigação e desenvolvimento de novas tecnologias podem dar um contributo decisivo para alterar o paradigma atual do montado. O que nós tentámos fazer foi, de alguma forma, olhar para quais eram as principais necessidades da produção, olhando até para outras fileiras florestais distintas do sobreiro e perceber o que é que faltava conhecer que fosse essencial para a gestão. E com isso houve uma oportunidade que foram os grupos operacionais, portanto projetos que se iniciaram em 2017, 2018, que eram projetos de investigação aplicada, que não tinham que ser liderados por entidades de investigação, podiam ser liderados por uma organização de proprietários florestais, e isso permitiu de alguma forma que a UNAC se pudesse estabelecer como líder, como parceira em projetos que na área do sobreiro permitiam dar estas respostas. É o exemplo do projeto NutriSuber, dedicado à fertilização do montado. A fertilização é feita de uma forma relativamente empírica, só com base em amostras de solo, como se estivéssemos a trabalhar numa espécie agrícola. E uma árvore explora muito mais do que aquilo que nós conseguimos monitorizar com uma amostra de solo. E este projeto NutriSuber, liderado pelo INIAV, em que a UNAC era parceira, permitiu precisamente estudar outras ferramentas de monitorização do estado de nutrição, nomeadamente a amostra foliar, e conjugando as duas coisas, perceber quais são as necessidades do sobreiro, quer à instalação, quer quando as árvores são jovens, ainda antes do primeiro descortiçamento, até aos 20 anos, quer depois no montado adulto. E, portanto, neste momento, mais uma ferramenta que permite aos proprietários fazer estas amostras e saber, de uma forma racional, a quantidade de adubo que têm que incorporar na sua exploração, de acordo com os resultados do projeto. A inovação e a tecnologia são amigos dos sistemas se trouxerem, não é, algumas mais-valias. Eu acho que no ponto em que nós estamos ainda, são sem dúvida uma mais-valia, porque o espaço que temos para progredir e incorporar tecnologia é ainda muito grande. Portanto, enquanto na fileira da madeira, por exemplo, já se consegue, tirando uma fotografia, estimar um volume de uma árvore, no caso da fileira da cortiça, se quisermos saber a quantidade de cortiça que temos que fazer um inventário ainda tradicional. Portanto, não tenho dúvidas que ainda há tecnologia muito interessante a desenvolver e a incorporar no montado, que permite não só apoiar os proprietários florestais na gestão, mas também na comercialização dos seus produtos. Na fileira do sobreiro e da cortiça, o futuro é promissor. Todos os intervenientes estão a trabalhar no sentido de garantir a sobrevivência deste ecossistema. E mesmo perante os desafios ambientais, económicos e sociais que atravessa, acreditam que o montado é vida e, por isso, é preciso continuar a trabalhar. É necessário atuarmos a 3 níveis. Atuarmos com um bom programa de apoio ao investimento, portanto, que é possível dentro do enquadramento da política agrícola comum. É necessário termos investigação estruturada e consistente, não termos programas de curto prazo, e o curto prazo no sobreiro são 27 anos, portanto, é termos um sistema contínuo que permita que os projetos de investigação e de transferência de conhecimento para os produtores florestais se mantenham sem parar, sem hiatos, e depois isso será fortemente potenciado por exemplo, um ecorregime que permita que parte desse benefício ambiental que os produtores de cortiça, que os detentores, proprietários, gestores de floresta de sobreiro dão à sociedade, volte e seja reinvestido na floresta.
claramente que a cortiça tem muito para dar ao mundo, até não só por aquilo que é a relação que tem com o vinho, que é uma das componentes muito importantes também ao nível da nossa produção interna, no mercado vitivinícola, e portanto a rolha é um dos principais fatores de sustentabilidade também do vinho, mas agregado àquilo que são os novos produtos. E hoje com facilidade nós assistimos às carruagens do Metro de Lisboa, que têm os bancos revestidos com tecido de cortiça, assistimos a um conjunto de novas aplicações. Isto porquê? Porque a cortiça está na economia circular e, portanto, eu diria que na cortiça nada se perde e tudo pode ser transformado e renovado em novos produtos. E, portanto, claramente que a cortiça tem muito a dar ao mundo, claramente que é preciso fazer muito por esta fileira, no sentido de a preservar, no sentido de lhe adotar aquela resiliência que vulgarmente nós dizemos que a floresta tem que ter e, portanto, é importantíssimo que nós continuemos a trabalhar estas matérias no sentido de envolver todos aqueles que fazem parte deste processo, quer o processo transformativo, quer o processo da produção e quer, obviamente, aquilo que são as novas aplicações e os novos mercados para a fileira da cortiça.